Basicamente, então, nós temos soma de quadrados dos grupos, que é o primeiro termo que nós temos aqui, então, tá? O SQG. Basicamente, aqui, Lucas, já falando de como é que eu calcularia. Tá? Aqui daria um pouco de trabalho, mas basicamente, se a gente pegar os valores aqui da tabela, ó, a gente já tem média dos grupos. Né? Temos média geral. E aqui, número de elementos de cada grupo. Nesse caso aqui, nós temos 3, 3 e 3. Tá? Então, o que nós precisamos aqui, basicamente, seria substituir esses valorzinhos aqui e fazer os somatórios. Então, vou lá pegar o primeiro termo, né? Vai ser 3 vezes a média do grupo, menos a média geral ao quadrado, depois mais 3 vezes a média do segundo grupo, menos a média geral ao quadrado, e por aí vai. Então, para os 3 grupos, tu calcularias aqui, tá? Aqui do lado dá um pouquinho mais de trabalho, no sentido de que tu vai ter que calcular essas distâncias aqui, vai somar essas distâncias. Agora, nós temos que pensar dentro de cada grupo. Nós temos aqui nosso Y e J, né? E a gente vai calcular a distância, né? O 17, por exemplo, aqui, menos a média, eleva ao quadrado. 16 menos a média, eleva ao quadrado. 18 menos a média, eleva ao quadrado. Vamos fazer isso para todos os outros elementos, né? Com relação à sua média. E nós teremos aqui o segundo elemento, tá? Então, tendo esses dois elementos, basicamente, temos a soma de quadrados total, então, né, dado a soma de quadrados geral, soma de quadrados dos resíduos, temos a soma de quadrado total. Um detalhe aqui, Lucas, tá? Na verdade, assim, no cálculo, às vezes a soma de quadrados total é um pouco mais tranquila para nós calcularmos, tá? Nós, geralmente, o exercício, às vezes, pode dar também assim, dado que a soma de quadrados total é tanto, né, realize a análise de variância. Então, a gente teria que calcular a soma de quadrados dos grupos ou a dos resíduos e subtrair, né, uma ou outra, enfim, qual que a gente estiver usando. Tá? A dos resíduos ela é um pouquinho mais complicada, na verdade, por conta de que a gente tem um somatório um pouco grande aqui. Né? O somatório é exatamente o mesmo número de elementos do que nós temos aqui na esquerda. Tá? Já dentro da soma de quadrado entre os grupos, a gente só está considerando a diferença de grupos. Né? Então, por isso, o somatório é um pouco menor, então geralmente é mais tranquilo de se calcular. Tá? Basicamente, depois, pessoal, graus de liberdade, estamos chamando de EDL. Tá? Então, lembrando, K, número de grupos, então temos K menos 1, graus de liberdade a gente chama para o numerador, ou para a soma de quadrados dos grupos. Tá? N menos K, graus de liberdade dentro dos grupos, tá? E o total, N menos 1 lá, né, no nosso soma de quadrados total, temos N menos 1 graus de liberdade. Bom, quem é MQG e MQR? Aqui nós não estamos, temos na próxima, basicamente vai ser o nosso MQG, a razão do SQG pelos seus graus de liberdade e a média de quadrados, né? Então, média de quadrados dos grupos, média de quadrados dos resíduos, tá? Isso pode mudar muito, tá, pessoal? O SQ, para quem for ler inglês, vai mudar, tá? O MQ também, mas basicamente a gente está, então, agora aqui, nós já sabemos calcular, né? Sabemos separar os efeitos da soma de quadrados total entre dois grupos, sabemos os graus de liberdade associados a cada grupo, tá? Que seria mais ou menos o número de informações que nós temos em cada grupo, basicamente. Com mais tempo a gente conseguiria falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E os MQGs são daí os quadrados médios, né? Ou a média dos quadrados lá. Enfim, que vão ser a razão das somas pelos graus de liberdade. E basicamente o F, pessoal, aqui no final vai ser a razão de duas somas de quadrados, tá? Passar um pouquinho mais, então aqui temos exatamente as expressões aqui para os quadrados, as médias de quadrados, tá? E o que eu quero chamar a atenção aqui, basicamente, tá, pessoal? Primeiro, então, temos as duas médias de quadrados. Aqui, importantíssimo, tá? As esperanças são iguais se não há diferença entre os grupos. Então, a gente esperaria que tenha a mesma quantidade nas duas fontes de variação. E, por fim, pessoal, tá? Aqui na estatística F, tá? Então, dadas todas as suposições lá do início, tá? E nós temos distribuição normal entre os grupos, as variâncias são supostamente homogêneas, né? São iguais, certo? Se a gente pensar que temos a amostra aleatória, tá? Então, aí sim, lá no final, pessoal, a gente vai ter basicamente, tá? O que é uma F, tá? Voltando um pouquinho para a probabilidade, ele vai ser, digamos, a razão entre duas distribuições Q quadrado, tá? E o que nós vimos lá, que a distribuição Q quadrado, basicamente, ela está associada a um desvio padrão
amostral, tá? E aqui é basicamente o que a gente tem, né? A estimativa de uma variância e a estimativa de outra variância. Uma que a gente está chamando entre grupos e outra dentro do grupo, dentro de grupos. Isso dá uma cara como se fosse duas Q quadrados aqui. Tem toda essa relação, tá, pessoal? Uma distribuição, por exemplo, a distribuição T, a gente não chegou a comentar muito, tá? Ela vai ser a razão entre uma distribuição normal padrão e uma Q quadrado, tá? Então tem várias relações assim da distribuição normal, a T, a Q quadrado e a F, tá? E a gente não falou muito da F ainda, tá? Apesar de já termos visto o teste para duas variâncias. Então a F seria uma razão aqui de duas estimativas, digamos, de variâncias ou desvio padrões, tá? A distribuição F é parecida, né? Enfim, como a distribuição Q quadrado, a diferença é que ela tem esses dois graus de liberdade, que eles devem ser seguidos nessa ordem sempre, que a gente chama do numerador e do denominador, então K menos 1 e N menos K. E basicamente, pessoal, tá? O que nós queremos aqui vai ser sempre, nós temos aqui o teste. Isso é uma coisa, bom, enfim, aqui o teste nós vamos sempre rejeitar, então, quando a nossa estatística F for, digamos aqui, né, for significativa, tá? Se as duas somas de quadrado, nesse caso aqui, né, se não há diferença, a estatística, não há diferença entre os grupos, a nossa razão, então, vai tender a ficar muito próximo de 1, tá? E aí, então, toda vez que o valor de f for muito próximo de 1, a gente já fica mais ou menos, bom, né, a razão está muito próximo das duas fontes de variação, digamos assim, certo?